Vamos conversar um pouco sobre efeito colateral comum das vacinas? Então, por exemplo, o mais comum de acontecer para todas as vacinas de Covid é uma dorzinha leve no braço, tá certo? Isso aí, muito comum. E boa parte das pessoas também vai experimentar outros sintomas, como por exemplo, uma moleza no corpo, dor de cabeça, uma febrícula, dor no corpo, dor no geral no corpo. Tudo isso é uma reação vacinal normal, tá certo? Não tem nada de errado acontecendo. Por exemplo, eu, quando tomei a AstraZeneca, então, logo, umas horas depois começou o braço a doer. Para dormir foi ruim, porque eu virava em cima do braço e eu sentia. No dia seguinte, eu não me sentia exatamente indisposta, mas eu fui resolver umas coisas caminhando rápido, como eu tô habituada, e foi ruim. Eu fiquei mais cansada, mole, eu senti sono mais cedo, eu dormi mais cedo. Então, para mim foi isso, no outro dia eu tava ótima. Aí, vamos dizer, você não teve nenhuma reação, a vacina não pegou. Não, também não tem a ver, ok? Então, essa resposta, esse pequeno efeito adverso das vacinas é normal. Tem gente que fica super prostrado. Eu tive uns colegas nos Estados Unidos que tomaram a Pfizer e falaram, nossa, eu fiquei de cama e não conseguia levantar e durou umas 8 horas e depois melhorou. Gente, normal, ok? Normal. A vacina está ativando ali, mexendo no seu sistema imunológico, seu sistema imunológico está produzindo um monte de citocina e isso faz a gente se sentir assim, ok? Se for preciso, toma um analgésico, toma um antitérmico e respeite seu corpo, que a coisa vai melhorar normalmente. Então, isso tudo é normal para qualquer vacina da Covid, ok? Quais são, assim, para vocês só saberem, assim, quais são as contraindicações principais, então, para as vacinas? Então, a primeira coisa siga a orientação de aplicação local, porque algumas vacinas, eventualmente, podem ter algum componente adjuvante, vamos dizer assim, que vai dizer, olha, se você tem alergia a isso, você não deve tomar. Então, essa é a primeira coisa, e essa informação você vai obter localmente. A segunda coisa por exemplo, quem tem histórico de reação alérgica grave, e eu não estou dizendo rinite, asma leve, nada disso. Eu estou dizendo assim, reação alérgica a medicamentos, reação alérgica a picada de inseto, reação alérgica a comida, tem alergia a amendoim, tem alergia a corante, enfim, já fez edema de glote antes, ou seja, tem um histórico anafilático, deve evitar as vacinas de RNA, tá certo? Isso porque rarissimamente esse pode ser um efeito colateral. Quando que ele acontece? Nos primeiros 30 minutos da aplicação, e esse é o motivo pelo qual as pessoas precisam ficar em observação. Porque uma reação anafilática, ela precisa ser tratada e tem tratamento para reação anafilática. Então, se você está ali perto do tratamento, a situação está totalmente controlada, tá certo? O que é uma reação anafilática? Então, a reação anafilática é quando o corpo responde exageradamente de uma forma, entre aspas, alérgica. Então, pode dar uma coceira no corpo. A coceira no corpo não é um problema. O problema da reação anafilática é quando ela compromete a pressão, faz a pressão cair ou fecha a glote, impede a respiração. Então, essas são as duas situações que precisam de uma atuação emergencial e isso qualquer serviço que tem atendimento de emergência sabe fazer. Ou se a vacinação não está sendo feita num serviço onde há atendimento de emergência, tem um plano de contingência. Então, chamar o SAMU, por exemplo, aqui a Pfizer está sendo feita em vários locais, não só em hospital. E qual é? A pessoa fica em observação, se acontecer qualquer coisa, chama o SAMU. Então, essa é a previsão, tá certo? E é suficiente, até porque essa reação é muito rara, ok? A gente está falando de reações raríssimas. Falando ainda em reações raríssimas, eu quero voltar, porque a vacina Astra também estava aí na jogada, né? Que é com uma trombose bem atípica, que é diferente dessa trombose comum aí, das varizes, da pessoa que fez uma cirurgia e faz uma trombose, que tem um câncer, faz uma trombose. Não é esse tipo de trombose, é uma trombose autoimune, um anticorpo induzido contra o fator plaquetário 4, que é uma situação muito parecida com outra condição muito rara que existe, que é a plaqueta baixa induzida por heparina, tá certo? Então, são condições muito raras
também tem como ser manejada, mas daí é um quadro mais grave, mas é muito, muito raro. E você precisa pensar o seguinte, a Covid também oferece uma série de riscos e que são muito, muito, muito mais comuns, mas infinitas vezes mais comuns do que a raridade desse efeito colateral, esse efeito adverso da Astra Oxford. Como que eu integro isso, meu pensamento? Como que eu aconselho, se alguém viesse me procurar e dissesse, como que você integra isso? Então, como que eu integro essa informação na minha cabeça? Imagina que você está num país onde só tem Astra, Oxford. Toma, por favor, porque olha, a Covid dá risco de morte, a Covid dá risco de doença grave, a Covid dá risco dessa trombose rara, ela também é descrita pelo vírus, não só pela vacina. Então, por favor, toma, porque é muito importante, porque a gente vai controlar a doença, tá? Vamos dizer que você tem uma história de trombocitopenia, de plaqueta baixa, de doença autoimune, mulher jovem, que foram os casos descritos desse efeito colateral raro, e você tem total condição de se proteger contra a Covid. Você está em casa, você pode se dar ao luxo de fazer confinamento. Espera a próxima vacina da vez chegar. Esse mesmo cenário, mulher, jovem, com um montão de risco, você não pode se dar o luxo de fazer confinamento. Você está trabalhando, você está pegando ônibus, você tá, meu Deus, filhos, né? Você está trabalhando, se expondo, você tem contato, se vacine. Então, a avaliação de risco-benefício, ela precisa ser individualizada e sempre contextualizada, ok? Então, é assim que eu vejo e é assim que eu tomaria a decisão para mim. Agora, por favor, tentem fazer uma abordagem de risco o mais objetivo possível. Ou se não for possível o seu objetivo, ao menos tenha uma sinceridade com você mesmo. Olha, eu reconheço que essa não é uma decisão racional, mas a sensação de medo é tal que eu vou preferir a decisão não racional, pelo menos a honestidade. Vou dar um exemplo claro, para quem tem medo de avião, né? Ao ponto de não pegar o avião e preferir uma viagem de carro, que é 1000 vezes mais perigoso do que uma viagem de avião, de morrer em acidente. Ao menos tenha a honestidade de dizer para você mesmo, olha, eu sei racionalmente que o avião é infinitas vezes mais seguro. Para eu morrer num avião, você sabe que a probabilidade de você morrer num avião, você precisa viver por 120 anos dentro de um avião para você correr um risco real de morrer de um acidente de avião, para você ver o nível que a coisa é segura. Mas aí você fala para você mesmo, não, eu tenho consciência racionalmente que não faz sentido, mas o medo que eu experimento é tão desconfortável que eu prefiro escolher a opção de maior risco do que ter que lidar com a minha sensação de medo. Então, essa honestidade ajuda você a tomar uma decisão, pelo menos, mais clara e que as próximas podem, eventualmente, ser mais racionais, se for possível, tá certo? Então, é assim que eu enxergo o risco em relação à vacina frente à oferta. E o que eu desejo a todos vocês, a todos nós, é o fim rápido dessa pandemia, e isso está diretamente relacionado com uma vacinação rápida de todas as pessoas. Entendam que apenas uma vacina, se você tomou uma dose, por exemplo, eu vejo muita gente hesitando, tomei uma dose da Astra Oxford, agora eu estou com medo, por causa desse efeito raro. Você não está totalmente protegido, a proteção é parcial e pode ser que ela vá se perdendo com o tempo, tá certo?